Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do mês de abril do Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ciência, Tecnologia e Sociedade propõe encontros que acontecem com diferentes integrantes do nosso ecossistema, que participam de atividades de pesquisa e trazem para vocês informações relevantes sobre a inserção da pesquisa, tanto no mundo do trabalho como na sociedade. Nós temos programas estrito sensu em diferentes instituições de ensino que compõem o ecossistema Ânima, e diversos mestrandos e doutorandos compartilham conosco as suas ações de pesquisa. Mas hoje o nosso encontro vai ser um pouco diferente, né? No encontro de hoje estamos eu, Elaine Escobar, e a Natália Bezerra, assistente de pesquisa. Atualmente, nós cuidamos da pesquisa do ecossistema Ânima, sob a gerência da professora Natália Alves e na direção do professor Mauri. E nós trazemos para vocês, nessa data de hoje, uma série de oportunidades de atividades de pesquisa que vocês conseguirão encontrar no ecossistema. Quando nós pensamos em pesquisa, primeira coisa que vem à mente, né? Por que eu vou fazer pesquisa? Será que a realização de atividades de pesquisa pode trazer efetivamente um benefício para mim, para a carreira, para a minha vida no futuro, né? E muitas vezes alguns estudantes acabam não participando de inúmeras oportunidades que possuem por falta de conhecimento de que maneira que essa pesquisa pode impactar na sua vida profissional e na sua carreira. Vamos ter em mente, da apresentação que eu vou compartilhar com vocês hoje, dessas oportunidades, o seguinte entendimento: o pesquisador, ele traça hipóteses, e ele, em cima dessas hipóteses, ele busca alternativas e soluções. Aquele que traz alternativas e soluções é alguém que efetivamente o mercado de trabalho deseja ter pertencente no seu time. Então, se você tem histórico de atividade de pesquisa, é porque você realiza efetivamente a possibilidade de trazer soluções a problemas existentes. E o mercado precisa disso. Então, o pesquisador, ele tem essa característica, trazer soluções que são aplicáveis. Essas soluções aplicáveis, elas podem ter impactos diretamente na sociedade, elas podem ser soluções sustentáveis, elas podem ser soluções que vão trazer melhores condições para os indivíduos como um todo, ou elas podem ser soluções que vão alterar a produção dentro do mercado e que vão trazer benefícios financeiros para uma organização. Então, vejam que as oportunidades de pesquisa e desenvolver o pesquisador nato que já existe dentro de você, você encontrará no nosso ecossistema. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação que fala um pouquinho sobre isso. Como que nós temos, né, as atividades de pesquisa impactando verdadeiramente na vida dos nossos estudantes. Então, aqui, minha tela com a apresentação, eu só vou pedir a Natália para confirmar se deu certinho, se a apresentação, a hora que a apresentação aparece em tela cheia. Já está em tela cheia? Está sim. Então, vamos lá.
vamos falar aqui um pouquinho sobre o contexto da pesquisa, considerando o tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, as atividades de pesquisa, elas podem se iniciar dentro da sala de aula, com as atividades de ensino. O docente, quando ele te incita a buscar um artigo científico, uma busca de uma patente, ele está trazendo em você o início da capacidade de realizar uma atividade de pesquisa. Quando uma avaliação do tipo A3, ela é desenvolvida para um produto final, que é um projeto, por exemplo, ela também tem um cunho de atividade de pesquisa, e é o que nós chamamos de ensino com pesquisa. Nós temos também situações onde a pesquisa ela está inserida junto à extensão universitária. Todos os cursos têm extensão universitária e vocês possuem projetos de extensão que muitas vezes têm como objetivo mapear a sociedade no entorno, as condições de uma comunidade. E nesse mapeamento, a coleta de dados, o registro desses dados, nada mais é do que uma atividade de pesquisa. Então, a pesquisa, ela acontece já no dia a dia do estudante, tanto no ensino como na extensão, mas ela também pode ser uma atividade apartada, né? Como acontece muitas vezes numa iniciação científica, e nós vamos falar mais da iniciação científica hoje, e essa pesquisa, ela promove uma experiência, uma vivência real para nossos estudantes. Então, quando nós pensamos, né, em pesquisa, é importante, antes de mais nada, conhecer a definição da pesquisa e quais são as oportunidades que vocês encontram de realizar a pesquisa no ecossistema. Eu costumo dizer que quando você tem uma oportunidade e você abraça essa oportunidade, as portas se abrem para você no futuro. Então, todos os seus colegas que estão diante, né, do mesmo curso que você, matriculados na mesma turma, eles vão ter as mesmas oportunidades que você. A pergunta é: quem foi aquele que vivenciou mais oportunidades durante a sua formação e transformou esse aprendizado em uma realidade palpável que vai efetivamente impactar no seu futuro profissional? Será que todos vão aproveitar as oportunidades igualmente? Então, tenha sempre isso, né, em mente e compreenda que você pode ser um diferencial. Entender metodologia científica é importante, nós temos que compreender as bases de dados onde vamos pesquisar. Quais são, né, efetivamente, essas bases? Exemplo, Cielo, Birene, Cochrane, PubMed, são bases de dados que contêm informações, artigos científicos nacionais e internacionais. Hoje nós temos a inteligência artificial que nos ajuda muito, né? Quando nós queremos realizar, por exemplo, uma tradução de um artigo, fazer a base de dados, né, que você fez a pesquisa, você vai querer depois fazer a gestão de todos os artigos que você avaliou. Então, hoje nós temos muitas alternativas para ter uma pesquisa verdadeiramente embasada e que possa ser aplicada. Não vamos fazer uma pesquisa baseada num blog, nós vamos fazer uma pesquisa baseada em evidência, evidência científica, sempre respeitando a ética, compreendendo quando é necessário enviar o nosso projeto de pesquisa, se envolve seres humanos, para um comitê de ética de pesquisa, encaminhar esse projeto ali na plataforma Brasil, para poder ter a validação, a avaliação, né, desse projeto e a aprovação do comitê de ética para que ele possa ser aplicado sem
sempre seguindo esse passo antes de aplicar a pesquisa que envolve os seres humanos, mesmo que seja um questionário. Se esse questionário ele identifica quem é o participante, é necessário passar esse projeto pelo Comitê de Ética para análise. Da mesma forma, se você vai trabalhar com animais, né, a importância de passar lá pelo comitê pelo SEUA, né, que avalia as experiências com animais e se elas podem verdadeiramente ser aplicadas ou não. Então, a ética ela é fundamental na pesquisa. A consulta bibliográfica que te embasa em todo o conteúdo, e aí você pode desenvolver um projeto de pesquisa. Esse projeto, então, ele tem como base uma hipótese que você vai trazer uma solução para essa hipótese. Como que você vai fazer? Qual vai ser a metodologia aplicada para trazer essa solução? E aí, algo que um pesquisador fala muito, né? O não nós já temos como resposta. Então, vamos pesquisar. Quem sabe nós podemos encontrar um sim como resposta e mudar a realidade no seu entorno, né? E o seu resultado, ele precisa ser publicado. Então, essa publicação é uma publicação científica que comunica para a sociedade aquilo que você descobriu na sua pesquisa. E essa comunicação ela pode ser feita com um simples resumo na apresentação de um trabalho em um evento científico, um resumo expandido ou um artigo completo, né? Ou ainda pode estar presente essa comunicação em jornais e em revistas. A divulgação do que você fez é fundamental, porque ela precisa chegar, né, nas pessoas para realmente impactar a sociedade. Eu acho incrível como nossos programas de pós-graduação conseguem, muitas vezes, realizar, a partir de pesquisas, registros de patentes. E essas patentes, elas são comercializadas. Então, elas vão trazer, de fato, um impacto e vão trazer um impacto na indústria, né? E a pesquisa, ela não acontece só aqui conosco, no Brasil, né? Ela acontece no mundo como um todo. E aí, pessoal, essa tela é só para ampliar a visão de vocês de que a pesquisa vai muito além, né, do que nós imaginamos. Ela vai considerar, assim, aquela pesquisa que pode ser feita com os seres humanos, que passou lá pelo comitê de ética, mas existe a pesquisa laboratorial, existe a pesquisa de campo, existe a análise de dados, né? E é importante a gente compreender se a análise de dados vai precisar ou não também de uma avaliação de um comitê de ética. Por exemplo, se você for avaliar prontuários, né, esses prontuários, eles contêm registros. E para você avaliar esses prontuários, é claro que os pacientes, né, precisariam autorizar que você avaliasse esses prontuários na sua pesquisa. Você teria que ter essa autorização. E, além disso, você teria que ter uma autorização de um comitê de ética, né? Então, para analisar dados, em algumas situações onde você identifica, né, a sua amostra, você precisa ter a avaliação de um comitê de ética em pesquisa para saber se a condição dessa atividade de pesquisa e desses procedimentos de análise de dados é adequado. A realização de avaliação bibliográfica. Hoje em dia, nós dizemos que o topo da pirâmide da pesquisa é a meta-análise, né? Então, uma avaliação bibliográfica, uma avaliação sistemática e depois uma avaliação realizada com análise estatística para compreender, né, se aquelas afirmações de diferentes autores efetivamente são aplicáveis. Então, a meta-análise é o que nós temos hoje considerada de maior importância dentro da análise das atividades de pesquisa, e a meta-análise ela compara diversos estudos de autores diferentes sobre o mesmo tema. Então, a pesquisa ela vai ter diferentes
naturezas, abordagens, objetivos, e no seu processo de aprendizagem, você vai encontrar momentos de atividade de ensino com pesquisa com o seu docente na sala de aula. Você pode, em alguns cursos, né, existe a necessidade de apresentação ao final do curso de um trabalho de conclusão de curso, e aí esse trabalho de conclusão de curso, ele pode ter começado um processo de construção lá na sala de aula com o seu docente que incentivou a atividade de ensino com pesquisa, ou ele pode ter tido início, por exemplo, numa iniciação científica que você teve uma oportunidade, né? Mas sempre o importante, pessoal, é criar, né, o registro daquilo que você pesquisou, seja uma avaliação, uma análise bibliográfica, seja uma produção como uma meta-análise. Registrar, publicar, comunicar, divulgar, transformar você efetivamente num pesquisador que faz a diferença na sociedade, no mundo do trabalho. Então, não percam essas oportunidades. Quando nós falamos de iniciação científica, nós temos um programa próprio de iniciação científica, é o ProCiência. O ProCiência, ele tem diferentes momentos onde ocorre o edital, né? E nesse edital, quem vai submeter os projetos são os docentes. Então, os docentes submetem os projetos, nós temos um comitê científico que faz a análise desses projetos, atribui notas, e os projetos com as melhores notas são os projetos classificados, e então eles são ofertados para os estudantes. Os estudantes, tanto do presencial, como semipresencial, como do digital, podem realizar a inscrição agora para os projetos que foram classificados. Os projetos que acontecem de forma presencial só podem ter estudantes que estão matriculados nessa formatação de curso. Já os projetos que têm o seu desenvolvimento de forma totalmente digital podem receber estudantes, inclusive do nosso ensino à distância, dos nossos estudantes do digital. Então, essa oportunidade de iniciação científica, ela está disponível para todos os estudantes. Durante a classificação, né, a publicação final dos projetos classificados consta a informação se o projeto ele era local, que significa que ele acontece especificamente numa instituição de ensino que compõe o ecossistema Ânima, se ele é regional, ou seja, ele aborda mais de uma instituição de ensino do grupo Ânima naquele estado, ou se ele é nacional, então pode receber estudantes de todas as instituições de ensino do Grupo Ânima. E como que vão ser desenvolvidas as atividades de pesquisa? Se elas acontecerão com contatos síncronos com o docente, porém de forma digital, se elas acontecerão de forma presencial ou se será uma formatação híbrida. E cada pesquisa tem uma característica diferente. Então, quem define isso é o próprio docente que propôs o projeto. E o docente que propôs o projeto, pela característica do projeto, também define o número de estudantes que ele gostaria de ter no seu projeto de iniciação científica. Em algumas situações, o docente abraça um grande número de estudantes porque ele precisa de coleta de dados de diferentes locais, em projetos nacionais, por exemplo. E acontece de ter, às vezes, até 35, que é o número máximo, né, de estudantes aceitos. Em outras situações, a atividade ela acontece presencialmente, envolve seres humanos, já passou lá pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e o docente entende que 2 estudantes é o máximo que ele pode ter nesse seu projeto. Então, os estudantes que se inscrevem passam por um processo seletivo e os docentes escolhem aqueles com maior maturidade acadêmica. Então, o desenvolvimento dos projetos acontece. E eu queria aqui comunicar para vocês que o ProCiência 2025-1 foi um sucesso.
nós tivemos mais de 4.200 estudantes inscritos, né? E realmente mostrou interesse pela ciência. Vamos ficar atentos para o próximo ProCiência, né? Vocês vão ter informações em breve, cenas do próximo capítulo, no pesquisaic.animeeducação.com.br. Guardem bem esse link, porque nesse link vocês vão receber informações sobre inúmeras atividades de pesquisa que acontecem no ecossistema. Vocês recebem a informação também via YouLife nas notificações. Então, é importante o estudante observar sempre as notificações que recebem para não perderem as oportunidades, os prazos, né? Porque os prazos, eles são fundamentais para viabilizar a participação nesses editais. Além, né, das iniciações científicas, como a Prociência, nós temos outras oportunidades de pesquisa para os nossos estudantes, que são os chamados simpósios e mostras nacionais. Sempre lá no mês de dezembro, nós temos um simpósio nacional de pesquisa, onde são apresentadas inúmeras atividades de pesquisa que vieram de diversos momentos do processo de aprendizagem do estudante, desde a produção da A3, como desenvolvimento de uma iniciação científica propriamente dita, como para a ciência, como participação no Anima Hub, Anima Nest, como o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica feita em conjunto com um docente, um grupo de estudantes. E aí nós temos essa apresentação, esses resumos ficam disponíveis ali online, né? A apresentação também disponíveis online no nosso site do Simpósio de Pesquisa Ânima. E nós temos os eventos específicos das áreas, né? Então, por exemplo, ano passado nós tivemos um simpósio nacional de psicologia, de odontologia, de fisioterapia, de educação física. Esse ano nós já tivemos um simpósio nacional de marketing e comunicação, já tivemos um simpósio nacional também na área de medicina veterinária. Vamos ter em breve simpósio nacional de enfermagem e de gestão e negócios. Então, sempre ali nesse QR Code, é o mesmo link que eu já apresentei para vocês anteriormente, no pesquisecanimeeducação.com.br, vocês encontram oportunidades de diferentes simpósios, né? Esses simpósios têm apresentações de trabalhos realizadas por estudantes que vão apresentar pesquisas que desenvolveram no seu processo de aprendizagem, nas diferentes oportunidades que o ecossistema oferece, e também ocorrem palestras, né? Então, é uma oportunidade de vocês participarem de palestras com palestrantes renomados na área específica do Congresso. E cada palestra gera um certificado. Então, se você assiste a palestra, né, no dia em que ela é ofertada, porque ela não fica gravada, você vai receber o certificado daquela palestra. E não é só o certificado, né? Porque o certificado ele vai ser importante para o seu currículo, vai, mas a sua formação, o seu aprendizado com aquela troca de experiências que aquele profissional convidado está trazendo para você é uma oportunidade que ela deve ser aproveitada e não deve ser perdida. E aí, você vai ter na sua, né, formação como um todo inúmeras oportunidades para realizar suas atividades de pesquisa. Na sua unidade curricular, na sua unidade de aprendizagem, na iniciação científica, na extensão, nas UCs duais, onde nós temos os nossos parceiros duais, que são efetivamente do mundo do trabalho e que podem te dar oportunidades nesse mundo do trabalho, no estrito senso e em outros momentos, como vida e carreira, o core currículo, em suas atividades de estágio, na produção de TCC, se o seu curso exige o TCC,
e também no Anima Hub e no Anima Nest. Então, inúmeras oportunidades que podem acontecer sob a orientação de um docente, né, para fazer a diferença na sociedade e também no mundo do trabalho. E publicar, onde vocês podem publicar? Nós temos oportunidades também para a realização de publicações, resumos que vocês desenvolveram junto com os docentes podem ser depositados no nosso repositório institucional, que é o RUNA, né? E também artigos completos podem ser submetidos no nosso portal de periódicos para análise, né, do corpo editorial das diferentes revistas, de diferentes áreas do conhecimento que nós temos. Temos esse encontro aqui do Ciência, Tecnologia e Sociedade, que sempre traz alguma informação nova sobre pesquisa, para que vocês possam, né, compreender o que está sendo feito, quais são os futuros desenhados, né, através da pesquisa, da tecnologia, e de que forma que isso impacta verdadeiramente na sociedade e no mercado de trabalho. E aí, esse é apenas o começo, né? Então, vocês estão na graduação, a pesquisa ela vai estar presente também lá no Lato Sensu, quando ocorre a produção de uma monografia no final do Lato Sensu, ela pode estar presente de forma significativa, impactando o mercado ou a sociedade, de acordo com a área da sua atividade de Lato Sensu. O Lato Sensu são os cursos de pós-graduação, especializações, né? E você tem também a pós-graduação, que ela é mais voltada para a pesquisa, que é o chamado estrito sensu, o mestrado e o doutorado, que são etapas, né, de uma carreira profissional. E no meio de todo esse processo da sua formação e da sua aprendizagem, você pode ter inúmeras certificações, e cada uma delas transforma você em um indivíduo com maiores habilidades e maiores capacidades. Só para apresentar para quem está chegando já ao fim, né, da sua formação acadêmica, as nossas oportunidades no estrito sensu de mestrado e de doutorado, que realizam efetivamente atividades de pesquisa. Então, vocês vão encontrar oportunidades tanto na arquitetura e urbanismo, nas ciências biológicas e da saúde, nas ciências humanas, ciências jurídicas, comunicação e artes, nas engenharias, gestão e negócios e em turismo e hospitalidade. Então, são inúmeras oportunidades em diferentes instituições de ensino do nosso ecossistema para que você possa construir a sua formação fazendo um impacto verdadeiro. E era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Eu deixei aqui no nosso último slide um QR Code que é para acesso, né, ao link de um formulário de presença. Quem está assistindo hoje, né, essas informações sobre pesquisa, né, o que é a pesquisa? Tem a oportunidade de receber um certificado, então podem escanear esse QR Code. Quem está assistindo do celular, não consegue escanear o QR Code, você encontra o acesso ao link disponível na descrição do vídeo. E gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. E aqui, parar um pouquinho de compartilhar a minha tela e falar um pouquinho mais aqui de carreira agora. A Natália, conta para mim um pouquinho, você que está na pesquisa conosco, né? Você seguiu, como começou a pesquisa na sua vida? Olá. Bom, Elaine, minha trajetória na pesquisa começou ainda na graduação. Eu entrei na UFRN no curso de jornalismo e eu iniciei na parte de pesquisa já na minha graduação através da iniciação científica. Então, foi uma oportunidade muito enriquecedora, porque eu ainda sentia muita dúvida da minha carreira, de para onde eu queria seguir após a graduação, e a iniciação científica
foi um caminho que se apresentou para mim e está presente na minha vida até hoje. Eu fiz uma iniciação científica na área de comunicação ambiental e isso me influenciou e me trouxe ao mestrado após o fim da minha graduação. Eu fiz meu mestrado também na área de comunicação, no estudo da mídia, e voltado para a divulgação científica. Então, todo o meu percurso, né, acadêmico de pesquisa está ligado à ciência, à formas de comunicação da ciência, a tornar a linguagem científica mais acessível a todos. E isso acabou me influenciando muito e me trazendo a um caminho que eu particularmente adorei seguir, que tenho trilhado. Tenho vontade, sim, de continuar e tem estado nos meus planos seguir para um doutorado, só que ainda estou em estruturação, tanto na pesquisa que eu vou desenvolver, também em estruturação da minha rotina, para seguir nesse caminho, porque é algo que eu tenho muita vontade, é algo que está muito presente na minha vida e na minha trajetória profissional. E graças a essas suas soluções é que nós te trouxemos para fazer parte, né, da pesquisa no ecossistema Anima, nos apoiando com toda a gestão da plataforma de pesquisa e dando suporte também para os estudantes e para os docentes. Então, a Natália fez a diferença, né, na sua carreira Com ter essa certeza. formação. Eu também, pessoal, comecei com a iniciação científica lá na graduação, na Universidade de São Paulo, e acabei seguindo com o mestrado em ciências na área de microbiologia, era a área de concentração. Minha graduação foi na área de odonto, né? Então, graduação na área da saúde. Depois eu tive a iniciação científica, fazendo na área de ciências, microbiologia, e isso gerou o despertar para o mestrado, né? E o mestrado seguiu na área de ciências, microbiologia, já com uma orientação na área de odontologia. Então, eu segui para a clínica odontológica, a aplicação da microbiologia na periodontia, que é uma especialidade da odonto. E depois disso, eu fui para o doutorado. E no doutorado, eu tive uma oportunidade de trabalhar com duas instituições de ensino diferentes, né? Associando o curso de odontologia com o curso de medicina, a patologia e a microbiologia. Então, de que forma que nós juntamos todas esses departamentos de duas grandes instituições para trazer uma pesquisa que foi publicada numa revista internacional que teve mais de 500 citações. Então, se teve essas citações, é porque trouxe um impacto efetivo na vida das pessoas, né? É aquilo que a gente estava falando, a pesquisa, ela faz a diferença? Ela precisa fazer a diferença. Ela não pode ser apenas algo que não gera valor, né? Só que aí, depois do doutorado, a gente não para, porque a gente não para de estudar nunca. Então, eu acabei fazendo mais três pós-graduações, agora lá do Senso, na área de gestão, né? E essas pós-graduações são especializações que trouxeram a habilidade de trabalhar com gestão e estar aqui com vocês hoje na gestão nacional da atividade de pesquisa do ecossistema. Só que nós não podemos parar nunca, já estou pensando na minha próxima também, a Natália. E aí, às Com vezes, certeza. me cutucam, e o pós-doutorado? Pós-doutorado também é algo para se pensar, né? Então, é isso. Queria deixar com vocês o entendimento, né, da aprendizagem ao longo da vida, que é a nossa diretoria, né? No papel do professor Mauri e da importância de continuar sempre se aprimorando. Nós sempre podemos aprender mais, nos desenvolver para poder transformar a realidade do nosso entorno. Então, quero desejar a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui sucesso nas carreiras de vocês e que vocês verdadeiramente façam a diferença.
Obrigada, Natália, pela sua presença, Eu por que agradeço. compartilhar um pouco da sua experiência e pelo tanto que você faz, né, na gestão da plataforma de pesquisa. Vejo vocês nos nossos eventos científicos. Até, pessoal! Até, pessoal. Tchau, tchau.